Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Olá, meus amigos, sou André Wagmark e estamos começando mais um programa Vida em Cristo. É um prazer imenso estar aqui mais uma semana, mais um programa aqui com vocês. Talvez você tenha alguma mensagem, algum pedido de oração, queira contar alguma bênção que Deus está fazendo na sua vida, você pode entrar em contato com a gente através dos contatos que estão aí na tela. O número é 027 999 480122. No programa de hoje teremos a palavra de Deus ministrada através do pastor Atanael. O tema é o salário do pecado, tendo como texto base Romanos 5, versículo 12. Pare um momentinho o que está fazendo, ouça a palavra de Deus. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, por isso que todos pecaram. Irmãos, a Bíblia fala em pecado e em pecados. Quando a Bíblia fala em pecado, no singular, ele está referindo ao pecado original, herdado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E quando fala em pecados, no plural, refere-se à prática pecaminosa, decorrente do pecado original dentro do homem, que leva o homem a praticar as diversas práticas desagradáveis a Deus. E nesse texto o apóstolo Paulo fala que por um homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? Nossos primeiros pais, Adão e Eva. Por um homem entrou o pecado no mundo e entrou a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Não todas as pessoas estão debaixo do pecado. Nós nascemos no pecado. Embora, ainda comentamos que a criança, ela não tem pecado porque ela vive um período da inocência. Mas logo no seu início de desenvolvimento, ela tem uma tendência, uma facilidade para o lado pecaminoso. Não precisa se ensinar tanto a criança as práticas pecaminosas, porque ela tem facilidade, porque dentro de si já carrega uma raiz, uma tendência do mal enraizada dentro do coração. E a palavra diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim a morte passou a todos os homens. Nós sabemos quando Deus criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e os colocou ali no Éden, e ele dirigiu a eles dizendo: toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque o dia que dela comer, certamente morrerás. E eles comeram. E eles morreram. Fisicamente não, mas espiritualmente morreram. Saíram da presença de Deus. A morte que Deus falava ali, que a palavra de Deus fala ali, não é a morte física, mas a morte espiritual. Era ali o distanciamento da presença de Deus. Adão e Eva, com o pecado cometido, eles afastaram-se, distanciaram de Deus. O dia que dela comer, certamente morrerás. E eles morreram, caíram, afastaram-se de Deus.
Em Romanos capítulo 3, versículo 24, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na outra versão diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque assim, o homem pecado, foi necessário que Jesus fosse entregue, foi necessário que Jesus fosse ao Calvário, para que, por meio do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, nós pudéssemos ser salvos por Jesus, porque o homem sentenciado à morte, e Jesus veio para dar vida, por meio do seu sangue. Ainda, em Romanos 6, 23, diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse texto refere àquela condição de Adão e Eva quando caem em pecado. O salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas esse texto vale para os dias de hoje. O salário do pecado é a morte. Aqueles que fazem opção por viver no pecado, por viver distante de Deus, por viver afastado de Deus, eles conseguem viver na morte, distanciados, afastados, distantes de Deus. Nós falamos sobre o pecado original, mas a palavra fala sobre os pecados. O que é os pecados? É as concupiscências da nossa carne, é as práticas pecaminosas que decorrem da nossa carne. O pecado dentro de nós, original, nos leva a viver distanciado de Deus e cometer toda sorte de pecado e ofensas que nos distancia, que nos afasta, distancia de Deus. Irmãos, o homem sem Deus, ele não tem paz. O homem sem Deus, ele não tem alegria. O homem sem Deus não tem convicção de vida eterna. O homem sem Deus não tem descanso, não tem alívio. A vida dele é uma tormenta, porque o pecado o atormenta. Quantas pessoas nós vemos hoje, pessoas que estão escravizadas pelo pecado. O pecado conseguiu os dominar. E essas pessoas vivem numa vida em desespero, sem Deus, sem paz e sem salvação. E Jesus veio para nos dar vida. Jesus veio para nos dar vitória. Em Romanos 5,19 diz assim: porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Pela desobediência de um, muitos se tornaram pecadores. Pela obediência de um, Jesus, muitos serão feitos justos. Por meio de Jesus, nós somos justificados pelo sangue, somos justificados por Jesus, porque Ele deu a sua vida por nós. A palavra de Deus em Isaías 53 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Olha, nós que estávamos sentenciados à morte, por conta das nossas origens pecaminosas, submetemos uma vida de pecado, de inteira separação de Deus, de inteira distância e distanciamento de Deus. A palavra de Deus diz que verdadeiramente Ele, Jesus, o profeta Isaías já profetizando, Ele tomou sobre si as nossas dores, enfermidades, as nossas ofensas, Ele levou sobre si. Jesus no Calvário levou o preço da nossa salvação. Jesus no Calvário levou o preço dos nossos pecados. Por um Jesus veio a vitória a todos aqueles que creem. E nós conseguimos esta vitória em Jesus por meio do arrependimento, por meio de um sincero arrependimento,
pela nossa disposição de deixar o pecado, de voltar para Deus, de morrer para o mundo e nascer para Deus, de sepultar o homem velho e nascer uma nova criatura vivendo para Deus, arrependendo, convertendo, para que os nossos pecados sejam apagados, sejamos vivificados em Jesus Cristo. Mas agora que chega o tema central do que nós vamos falar nesta noite. Nós vamos falar de 3 reações quando alguém comete o pecado. Nós falamos do pecado original, nós falamos do pecado, dos pecados que a prática pecaminosa que as pessoas cometem no dia a dia. Nós falamos que Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados para que nós tornássemos vivos, que nós tivéssemos vidas nele, mas nós vamos agora comentar sobre 3 reações quando alguém comete o pecado. 3 reações quando alguém comete pecado. A primeira reação de uma pessoa quando afasta de Deus é esconder-se. Isso na prática real. Deus criou o Éden, um jardim de frutas, não de flores. E ali eles podiam viver livremente no Éden, alimentar do melhor, mas Deus tinha que colocar limite no homem. Deus criou o homem à sua imagem, Deus precisava de criar o homem e ele tivesse o livre-arbítrio, a capacidade de decidir, de escolher, de obedecer ou desobedecer. E aí agora Deus coloca no Éden e determina que ele não tocasse na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele comesse, ou que dela comesse, certamente morreria. E eles comeram. Eva comeu e levou do fruto para Adão, e ele também comeu. E Deus visitava o jardim. Todos os dias Deus visitava o jardim. E quando Deus chegava no jardim, encontrava aquele casal ali, desfrutando das delícias, das maravilhas daquela localidade. Deus encontrava com aquele casal ali, vivendo em plena bênção, em plena vitória. E Deus chegou naquele dia, após aquela situação, e chama: Adão, Adão, onde estás? Onde estás? Cadê você, Adão? Onde estás? É a primeira coisa quando a pessoa sai da presença de Deus, é fugir. É fugir. Às vezes nós dizemos: fulano saiu da igreja. Ele pergunta por que saiu. Na maioria das vezes ele não fala por que saiu. A maioria das vezes é porque ele saiu da presença de Deus. A maioria das vezes ele tenha cometido ato, pecado e afastado, distanciado. Aquele culto está tão desanimado. Não estou sentindo mais nada naquele louvor. A igreja está fria. Aquela pregação está tão chata. Aquela irmã só fica olhando para mim. Eu estou sentindo tudo estranho. Está tudo diferente. Não é como era antigamente. Aí a gente começa a ver as coisas dessa maneira. Foi diferente no Éden, irmãos. Quando Deus chega a Adão, o que houve, Adão? Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9, a partir do versículo 9. O que houve? Ele diz: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi. Ué, antes não. Agora ele percebe a nudez. Mas vamos seguir adiante. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Olha a primeira desculpa. Senhor,
aquele presente que você me deu foi mal. Aquela companheira comeu da árvore e me deu, e eu pequei. Irmãos, sempre nós queremos arranjar culpados pelas coisas que acontecem em nossa vida. Sempre arranjamos culpado. Dificilmente nós assumimos as nossas culpas. Você pode observar, mesmo na sua casa, quando você tem um grande desentendimento, às vezes a gente não assume as culpas da gente, a gente aponta o dedo para o outro e diz assim: fulano foi culpado, a culpa disso é isso. Você arranja algo para apresentar como o instrumento de culpa pelo que você está vivendo. Agora Deus disse: chega mulher, o que houve com você? Ela disse: não, Senhor, foi a serpente que me enganou. Olha que saidinha. Tem pessoas que tentam justificar com Deus. Ah, Deus, tu sabe que eu sou tão fraco. Aí Deus diz assim: eu criei você para ser forte. Ah, Senhor, eu estou tão desanimado. Ele diz: mas eu derramo do meu espírito sobre a sua vida para que você seja fortalecido em poder e graça. Nós começamos, irmãos, a assumir uma postura, diz assim: Senhor, mas eu estou tão... Tem gente que fica falando com Deus: Senhor, tu sabe que eu estou tão desanimado. E Deus diz: eu não te criei para te ficar desanimado. Eu te criei para você, como filho meu, ser forte e corajoso, ser um valente na obra de Deus, ser valente no reino de Deus. E nós arranjamos as nossas desculpas para tentar convencer a Deus. Observe que Adão arranja uma justificativa, Eva arranja outra justificativa. Na verdade, a primeira coisa foi fugir, sair da presença de Deus. E é um caso sério. As pessoas que enfraquecem na fé, ou que tomam tropeção na vida espiritual, ao invés de olhar: Senhor, pequei, tropecei na minha vida, na minha intimidade, minha relação contigo, pequei, Senhor, mas quero consertar, eu quero reatar a minha vida, a minha comunhão contigo. Mas então a primeira coisa é fugir. A pessoa quando enfraquece, ele tropeça. Na verdade, a primeira coisa que ele faz, não quer nem encontrar com o irmão. Ele está na rua caminhando e vê que vem um irmão, e se ele puder passar pela outra rua, ele passa, porque ele quer fugir. Ele não quer encontrar com alguém que está na bênção. Por quê? Porque a sua consciência está pesada, a vida que ele está vivendo não condiz mais com aquilo que ele aprendeu. Há um sentimento de culpa que agora começa a sobrecarregar, porque a pessoa conhece a palavra, conhece o evangelho, e ele começa a carregar o peso do sentimento de culpa, o peso do pecado. Fique tranquilo que eu não vou falar o nome, mas ainda ontem tivemos conversando com a irmã. Ela está aqui nesse meio, talvez. E disfarçadamente ela simplesmente apoiou uma coisa errada. Apoiou uma coisa que era errada, simplesmente apoiou, que é a coisa mais... Uma pessoa cometeu uma coisa errada e ela deu inteiro apoio àquilo que a pessoa fez. Aí na noite daquele mesmo dia o Espírito Santo bate na porta. E ela tem que correr lá agora e pedir, falar: olha, eu errei por ter apoiado o seu erro. Porque o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração. Quando nós temos a coragem de assumir os nossos erros, as nossas falhas, nós voltamos atrás, nós recorremos e nós sentimos alívio. Mas quando nós negamos a Deus, nós fugimos. Essa foi a situação de
Adão e Eva, fugir da presença de Deus, afastar. E todos os homens tentaram, fugiram de Deus. Porque as pessoas não querem nada com Deus, afastam de Deus. Porque as pessoas não vêm na igreja. Porque aqui se prega a palavra e o pecado, a vida de pecado o afasta, o distancia de Deus. Eles não querem ouvir de Deus, não querem ouvir a palavra de Deus. Porque o pecado o afasta, o pecado o distancia. Ele quer distância. Distância da onde ouve a palavra, porque o pecado afasta o homem de Deus. E a primeira situação do homem no pecado é distanciar, afastar-se da presença de Deus. Outra situação perigosa é a pessoa que cai no pecado como se nada tivesse acontecido. Há um caso na Bíblia que é importante nós observarmos ele. É a situação de Judas. Vocês acham que Jesus não conhecia Judas? O que vocês acham? Vocês acham que Jesus teve a revelação de Judas naquele momento, naquela ceia? Estão enganados. Jesus conhecia Judas. Porque ele conhecia Judas, não. Ele conhecia os discípulos, conhecia as pessoas que estavam com ele, porque ele tinha ali o discernimento de saber, ele conhecia os pensamentos das pessoas que estavam ao redor, que estavam com ele. Ele conhecia tudo. E nós estamos falando dessa segunda situação, a situação de ocultar como se nada tivesse acontecido. Deus tem misericórdia das nossas vidas, que nós temos fraquezas, somos sujeitos, irmãos. Homens de Deus caíram, tropeçaram e se levantaram. Aquele que tem pé, cuidado que não caia. Não vamos falar isso com arrogância, mas quantas pessoas não têm compromisso com Deus, peca, está no pecado, na prostituição, no adultério, nas orgias, e às vezes estão com cargos na igreja, alguns deles pregando a palavra, como se nada tivesse acontecido, como se Deus não estivesse sabendo de nada. É uma situação muito grave, irmãos. Nós vemos a situação de Judas. Jesus estava na mesa com os discípulos na última ceia. Última ceia. E Jesus disse: um de vocês há de me trair. Jesus sabia quem. E eles começaram a olhar um para os outros. 12. Possivelmente, pelo menos 11 daqueles ali pensasse assim: é impossível. Aqui não tem ninguém entre esses 12 com característica aparente que vá te trair. Aqui não tem ninguém. Não há ninguém aqui. E eles começaram: mestre, quem? Porventura quem, Senhor? Quem vai te trair aqui? Jesus disse assim: então olha para cá. Ele só fez assim: esse está colocando a mão no prato comigo. Estava tão coladinho em Jesus, era aquele que fazia questão de sentar bem pertinho, já viu? Bem pertinho, ao lado de Jesus. Jesus falou: é esse aqui que está com a mão no prato comigo. Esse está botando a mão no prato comigo. Irmãos, Judas estava na mesa participando da ceia. E ele havia feito um pacto de trair Jesus. Um pacto de trair Jesus. Como Jesus, para ele, Jesus nunca viesse a saber.
Para ele, Jesus nunca ia saber de nada. O diabo leva as pessoas a pecar, a entrar no erro e no pecado, e achando que vai ficar coberto, porque não há nada encoberto que não seja descoberto, saiba disso. E mais do que isso, irmãos, vimos o preço de Judas. Judas fez um acordo, porque ele achou que o dinheiro era mais importante do que ser discípulo de Jesus. Tem pessoas que gostam tanto de dinheiro, que ele faz qualquer negócio. E ele fez um grande negócio, na cabeça dele. Fez um negócio para entregar Jesus por 30 moedas, que representava muito naquela época. E ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E com aquele dinheiro, quando Jesus foi pego, ele se desesperou. Há um versículo que diz, o versículo 4 do capítulo 27 de Mateus, versículo 4, Mateus 27, versículo 4, ele diz assim: pequei traindo sangue inocente. Ele não falou que estava arrependido, não, ele falou: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. O diabo é tão sujo, que no momento que a pessoa está servindo a Deus, ele apresenta tantas maravilhas, ele apresenta tantas propostas. Observe quantas propostas você já recebeu para deixar Jesus. Quantas propostas você já recebeu para deixar os caminhos do Senhor. Aí o inimigo, depois que ele pega a pessoa, tropeça, aí a pessoa vai viver as ruínas, o desespero, e vai ver, o próprio inimigo monta todo o planejamento ali, para a ruína e fracasso daquelas pessoas. Observe que as pessoas que saem da presença de Deus, ele não fica apenas naquele pecado que caiu, a sua vida entra num retrocesso, entra numa desgraça, entra numa miséria, pelo fato de afastar-se de Deus. Embora Judas tivesse jogado as moedas de prata, as pessoas não quiseram as moedas, compraram um campo, e foi lá e suicidou. Esse foi o resultado de Judas, que estava lá com o mestre. Eu estou colocando duas situações sérias. A situação daqueles que estão na presença de Deus e fogem. E a outra situação é os que estão na presença de Deus, cometem pecado. É lógico que aqui, quando existe um pecado confessado, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, né? Mas existe esse segundo caso, que era o caso de Judas, quando para ele era tudo natural, continuar com o mestre, fazer parte da mesa, trair o mestre, vender o mestre para ser morto. Para ele, na cabeça dele, era tudo normal, tudo comum, e ele viveu as consequências. No livro de Provérbios 28, versículo 13, está escrito assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia. Quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Irmãos, às vezes,
por circunstância. Você tem levado uma vida arrastada, como diz a expressão, pelos trancos e barrancos, caindo e se levantando. Mas é importante que você se posicione, se levante diante de Deus. É importante que você se levante, porque esse é o propósito de Deus, reconstituir a nossa vida nele. Ainda essa semana aqui na vigília nós estávamos vendo um testemunho. Os irmãos que estavam aqui presenciou de alguém que deixou o caminho do Senhor e entra no fundo do poço. A sua vida vai ao extremo. Mas quando ele volta a Jesus, ele alcança a misericórdia de Deus. Ele alcança a misericórdia de Jesus na sua vida. Porque esse é o propósito de Deus, salvar, nos libertar. E a palavra de Deus diz que aquele que encobre as transgressões jamais prosperará. O que encobre as transgressões jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Irmãos, e assim a terceira situação dos que cometem erro ou que cometem pecado é a disposição de confessar os pecados e culpas a Deus. O primeiro foge, o segundo oculta e o terceiro confessa a Deus. O Espírito Santo de Deus tem uma função. Nós somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós. Ele tem um trabalho glorioso em nossa vida, a trazer os sinais de advertência. Quando nós tropeçamos, quando nós pecamos, sempre a voz do Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração. Sempre a voz do Espírito Santo de Deus está trabalhando em nossa vida, trazendo um alerta. Porque o Espírito Santo de Deus trabalha em nós, no intuito de nos levantar. Nós observamos aquela expressão de Jesus, quando nos seus últimos dias do ministério, ele diz lá no Evangelho de João, ele diz assim: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá para vós outros. Jesus sabia que o seu ministério na terra estava findando, e ele estava ali com os discípulos fracos, embora havia aprendido muito, a prática, porque eles acompanhavam todo o ministério, mas Jesus disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá para vós outros. E quando vier o Espírito Santo da verdade, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo tem um papel glorioso em nossa vida, trabalhar em nossa vida. E ele que traz esse alerta, ele que traz esses avisos, ele que fala aos nossos corações. Às vezes nós tropeçamos numa fala. Às vezes nós tropeçamos num sorriso. Às vezes nós tropeçamos numa concordância, foi o que nós falamos aqui, numa concordância. Porque quando você concorda com o erro, com o pecado, você está pecando ao mesmo tempo. Talvez nós pecamos por um sentimento. Talvez nós pecamos por uma palavra falada. Talvez nós pecamos por um ato praticado. Mas é tempo de voltar a Deus. Nós estamos nessa campanha já aqui, nesse terceiro domingo, e nós falamos em libertação. Irmãos, não há propósito de Deus maior do que
a reconstituição da nossa vida nele. A reconstituição da nossa vida no Senhor. O Senhor quer que nossa vida seja reconstituída nele. O Senhor quer que nós confessemos os nossos pecados, para serem lavados, para serem purificados. O Senhor quer que nós tenhamos a humildade e a capacidade de dizer: Senhor, pequei, fiz o que era mal aos teus olhos, Senhor, mas me arrependo, eu confesso a ti os meus pecados. Nós vemos na palavra de Deus o filho pródigo, filho pródigo, que sai para uma terra distante, e lá ele cai em plena dificuldade, distante do Pai, distante de Deus, e ele desperdiça tudo que ele tinha possuído nas orgias, nos prazeres, e ele começa a viver uma vida degradada, sendo levado a alimentar porcos. E a palavra de Deus diz que aquele homem caiu em si, e diz: quantos jornaleiros na casa do meu pai têm abundância, e eu aqui padeço de fome. Observa, a palavra de Deus diz que ele caiu em si. Quantos têm abundância na casa do meu pai, e eu aqui padeço de fome. Quando nós tropeçarmos, ou quando tropeçamos, meus amados irmãos, é importante que a gente pare, avalie onde foi a nossa queda, onde foi o nosso tropeção, aonde nós saímos da presença de Deus. Os irmãos sabem que às vezes precisamos parar, porque às vezes a pessoa sai da presença de Deus aqui, e ele continua a vida errando, e daqui a pouco ele perde. Aonde foi o tropeção? Aonde foi a queda? E assim aquele homem parou e pensou, parou e avaliou: quantos jornaleiros na casa do meu pai e eu aqui fiz tanta besteira, padeço de fome. Somos filhos do rei. Você é filho do rei. As pessoas não conhecem muito bem, porque o nosso país presidencialista, mas as pessoas gostariam de estar bem próximo, pelo menos em outro tempo, né? Das pessoas que exercem autoridade, mas lembre que você é filho do rei. Você é filho do rei. Essa é a maior obra que Deus fez por nós. É a maior alegria que deve ter os nossos corações, de nossas vidas pertencer a Deus, de sermos do Senhor. E quando tropeçarmos, ou quando tropeçamos de alguma maneira, temos que parar, dizer: Pai, pequei, saí da tua presença, eu quero reconciliar contigo, eu quero consertar contigo, eu quero fazer um conserto contigo. Aquele moço, depois dele cair em si, ele toma a decisão, ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Olha o que ele diz: levantar-me-ei, ou levantarei, irei ter com meu pai, e direi ao meu pai: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata como um dos seus jornaleiros. Olha a disposição: eu vou me levantar, eu vou à procura do meu pai,
e vou dizer ao meu pai que eu não mereço, porque eu tropecei, fiz coisa errada, mas que ele me trata como um dos seus empregados, do seu jornaleiro. A palavra fala, aquele jovem diz, levantar-me-ei, ou levantar-me-ei, irei ter com meu pai. O diabo nos leva ao pecado. E na hora que tropeçamos, ele tenta ainda fisgar como um furacão, tentando nos puxar para situações mais complexas, para que a nossa vida se afunde mais, para que a nossa vida se atrofie mais. Mas, meus irmãos, a nossa saída é a confissão e o arrependimento. A palavra de Deus diz, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. É lógico que nós pecamos, que tropeçamos. Talvez você tenha tropeçado na sua caminhada com Deus, e aí a partir daí a sua vida nada tem dado certo. Talvez você guarde isso no silêncio dentro de você. Talvez você vive algo na sua vida que você nunca teve coragem de falar para ninguém. Está conservado dentro da sua vida um pecado guardado. E por mais que você esforce, por mais que você lute, mas a sua vida está presa, está amarrada. Porque você conserva pecado não confessado na sua vida. Talvez você tem prazer ainda em práticas pecaminosas na sua vida. Não houve um conserto pleno, não se acertou, não acertou a sua vida com Deus. Mas aquele jovem foi confiante, e ele chega ao pai, aproxima do pai, e quando vê o pai, ele diz: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus jornaleiros. A palavra de Deus diz que o pai veio correndo, e o abraçou e o beijou. Veio correndo, abraçou e o beijou. Irmãos, às vezes eu paro para avaliar a grandeza do amor de Deus. Onde estamos, o que nós éramos, a vida que nós vivíamos, o estado de pecado que nós encontrávamos, a condição de cegueira espiritual que nós vivíamos. E o Senhor, pelo seu muito amor, que nos amou, nos escolheu. Era como dissesse: vinde, filho meu. A gente olha, por isso que o apóstolo diz assim, que os meus atos de justiça são como trapos de imundícia. Olhando em mim mesmo, não vejo bem nenhum sequer. Porque ele sabia que era o amor de Deus que havia o alcançado. E você foi alcançado por amor. Entenda que Deus te ama, que Jesus te ama. Que Jesus quer que você esteja nele, que você esteja com ele, que a sua vida esteja nele. A palavra de Deus diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos. Por isso o livro de Mateus diz, muitos naquele dia vão dizer: Senhor, profetizamos em teu nome. Senhor, falamos em línguas, falamos mistério. E a resposta: eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, uma coisa que eu quero
e morar com Jesus. Essa vida aqui, ela não tem sentido para nós, porque o Senhor reservou uma pátria no céu. O Senhor reservou uma pátria no céu para mim e para você. E eu tenho certeza que a vida que espera por mim e por você é muito melhor do que esta vida que nós estamos vivendo aqui. Talvez você esteja com seus olhos focados no pecado, nos prazeres, naquilo que o mundo está te oferecendo. Mas Jesus tem uma pátria, uma cidade de ouro e cristal, uma eternidade. A palavra fala em eternidade, eternidade, eternidade esperando por você. E nós que aqui estamos, vai fazer uma diferença no juízo, porque alguns vão poder dizer: nunca me falaram de Jesus. Alguns vão poder dizer, talvez: nunca me falaram de Jesus. Mas aqui não podemos negar. Lá vai passar em nossa cena, talvez pregações que vocês ouviram, pregações que vocês estão ouvindo, e às vezes não se importa com a palavra de Deus. Talvez naquele dia passem cenas nas mentes daqueles que não reconciliarem com Deus, que não consertarem com Deus. Por isso a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para purificar de toda iniquidade. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Observe, irmãos, você, não importa a vida que você está vivendo, se você tem tentado fugir, ou se você tem tentado guardar dentro de você, não importa o que tem passado na sua vida, mas você precisa reconciliar com Deus. Nós vimos nas igrejas criar um modelo de pessoas que reconciliam com Deus com levantar de mão. E é bom que as pessoas se manifestem levantando a mão. Mas eu sei que no meio das igrejas tem muitas pessoas que manifestam com a mão, mas não manifestam com o coração. E Deus conhece o nosso coração. Muitas pessoas manifestam em público, mas não manifestam dentro dele. A cada momento eu posso ver Jesus caminhando comigo. A cada momento você pode saber que Jesus caminha ao seu lado. Tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você faz, Ele sabe de tudo que passa na sua vida. E não tem como ocultar. Não tem como ocultar, porque Deus conhece todas as coisas. A Isaías 1,18 diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como neve, e ainda que sejam vermelho como carmesim, se tornarão branco como lã. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como neve, e ainda que sejam vermelho como carmesim, tornarão branco como lã. Nós vemos na história homens que tropeçaram, como Davi, mas tiveram a coragem de confessar os seus pecados a Deus, de confessar as práticas que não era do Senhor, confessar e ter uma reconciliação plena com Deus, a viver uma vida plena com Deus. Eu creio plenamente que Deus tem uma reserva de vitória para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. Mas talvez você precisa recomeçar com Deus. Talvez você precisa reiniciar a sua caminhada. Talvez o Espírito Santo
toca em você e diz: errei, pequei, tropecei, mas Senhor, eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar, Senhor. Eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar na tua presença. Meu amado irmão, meu amado amigo, abra o seu coração, proste nos pés do Mestre, diga ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador, preciso da tua misericórdia. Talvez o que acusa dentro de você, talvez não seja uma prática pública, mas um comportamento simples e comum, aparentemente comum, mas tem sido a tormenta dentro de você, e Deus quer mudar a sua vida a partir de hoje. Irmãos, o que Deus tem reservado para esta igreja, o que Deus tem reservado para a sua vida, Deus não vai passar a rodo. Deus não vai agir em vidas que não estão caminhando com Ele. Deus não vai operar. Nós podemos até fazer grandes barulhos. Nós podemos até fazer grandes movimentos. Mas Deus conhece o fundo do nosso coração. Nós vemos exemplo na Bíblia como Ana, uma mulher que estava distante do público, dos lugares altos, considerada como embriagada, não compreendida, mas tinha ali um coração voltado a Deus. E Deus quer adoradores que adorem espírito e verdade, pessoas que estejam com a vida inteiramente no altar de Deus. Neste momento eu quero orar por você, orar por sua vida. Então junte-se a nós em oração ao nosso Pai. Ó Deus poderoso, estamos aqui através deste programa de televisão, meu Pai, transmitindo a Tua palavra a essa vida que está nos ouvindo neste momento, meu Deus. Ó Deus, Tu conhece essa vida, Tu conhece as dificuldades do dia a dia que essa pessoa enfrenta, meu Pai. Talvez essa pessoa esteja passando por um momento de dificuldade de saúde, ou alguém da família, ou algum problema de relacionamento com a família, relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, ou um momento de dificuldade financeira, ou de desemprego, meu Pai. Tu conhece essa vida. Eu peço que Tu coloque suas mãos poderosas sobre essa vida, meu Pai, trazendo paz, trazendo alívio a esse coração, que toda angústia, todo espírito opressor seja repreendido desta vida, meu Pai. Ó Deus, que as Tuas bênçãos venham grandiosamente sobre essa pessoa, sobre essa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos chegando ao final de mais um programa Vida em Cristo. É sempre um prazer imenso estar aqui apresentando este programa, transmitindo a palavra de Deus até a sua casa, até o seu lar. Talvez você tenha alguma mensagem, algum pedido de oração, pode estar enviando para a gente através do telefone ou do WhatsApp. O número é 027 999 48 0122. Você também pode nos acompanhar através das redes sociais, ou na nossa página do YouTube, ou do nosso canal no YouTube, ou da nossa página no Facebook. Lá tem alguns vídeos também da trajetória do pastor Atanael em Israel. Então acesse aí. E se você está sendo abençoado pela palavra de Deus grandiosamente, e se sentir movido a contribuir com a manutenção deste programa, contribuir para que a palavra de Deus continue chegando através da televisão, através da rádio, a tantas e tantas vidas que necessitam de Deus, estão carentes da palavra de Deus. Pois essa é a nossa missão aqui na terra, ir e pregar a palavra de Deus. Então você pode ir até a Caixa Econômica Federal, agência 716, conta corrente é 764, dígito 9, operação 003.
Um forte abraço, fique na paz do Senhor, que a paz do Senhor esteja na sua vida, no seu lar. Até o próximo programa. Tu és o Deus dessa terra,